Em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, o apóstolo Paulo nos traz uma profunda revelação da palavra de Deus. Ele diz que a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os espíritos malignos que agem no mundo invisível. Satanás é o nosso grande adversário. Ele precisa de autorização para entrar e tocar nas nossas vidas. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Como que ele consegue ter acesso às nossas vidas para agir e destruir? Quando nós damos legalidade. Pastor, o que é uma legalidade? Quando você ouve a palavra de Deus e a desobedece de uma forma voluntária, contínua, você transgride a lei de Deus, você desobedece. Então a tua desobediência no mundo espiritual é como uma porta que se abre, a qual dá acesso para principados e potestades entrarem e agirem. Uma vez, uma pessoa manifestada com um espírito maligno, ao lhe ser perguntado o que você ganhou para entrar na vida dessa mulher, o espírito disse: eu não preciso ganhar nenhum sacrifício para entrar, agir e destruir a vida de uma pessoa. A desobediência dela, a palavra daquele lá de cima, me dá mais legalidade e poder para agir, e eu vou destruir a vida dela. Existem muitas legalidades que nós podemos dar ao inimigo, e hoje eu quero falar sobre uma delas: a falta de perdão. Por isso o tema é: o perdão liberta. Amém? Jesus Cristo disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que decidiu ajustar as contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um homem que lhe devia 10.000 denários, uma quantia equivalente a mais de 3 bilhões de dólares, na cotação de hoje, real para dólar. Era uma quantia que ele não tinha condição de pagar. Então, segundo o costume da época, o rei ordenou que os seus bens fossem tomados e ele colocado como escravo, a fim de pagar ao menos parte da dívida. A dívida gera escravidão. Amém? Grava isso. A dívida gera escravidão. O rei ordenou que ele fosse vendido como escravo. Ele viu a sua vida destruída por conta de uma dívida impagável. E naquele momento ele se prostrou diante do rei que estava assentado no trono e lhe suplicou, dizendo: ó rei, tem misericórdia de mim. Misericórdia é quando você se permite colocar-se no lugar de alguém que sofre e sentir o que a pessoa sente. Então aquele servo rogou ao rei, dizendo: ó rei, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, e tudo te pagarei. Ou seja, me dá um tempo, e eu vou dar um jeito de te pagar.
mas ele sabia que não tinha condição nenhuma de pagar, nem naquele momento e nem depois. O rei sabia que ele não tinha condições de lhe pagar, mas o rei tinha duas características na sua essência: a primeira, o amor; a segunda, a justiça. Ele tratava a todos com amor e com justiça, e por amar seus servos, o rei se compadeceu daquele homem, o levantou, olhou nos seus olhos e disse: você está perdoado, a tua dívida não existe. Ele não disse: eu te darei um tempo para que você encontre uma situação, uma maneira de me pagar, mas cobrarei juros. Ele simplesmente perdoou, pela graça, um favor não merecido. Só uma coisa disse-lhe o rei: contudo, faça o mesmo pelo teu próximo. Ele ficou muito feliz, saiu da presença do rei pulando de alegria, e estava livre. Há poucos momentos ele se viu condenado, e agora ele estava livre, saiu um peso das suas costas. Quando ele saía do castelo, ele encontrou na rua um conservo, um homem que lhe devia 100 denários, o equivalente a 100 dias de trabalho. Um denário era o pagamento de um dia de trabalho, de um peão, digamos assim, de uma pessoa que trabalha em um trabalho comum, de alguém do povo, a média da população. Quando ele viu esse homem que lhe devia o equivalente a 100 dias de trabalho, ele ficou irado, ele ficou furioso, avançou sobre esse homem, o agarrou pelo colarinho e o lançou no chão, dizendo: pague o que você me deve. O homem se prostrou e lhe rogou por misericórdia, dizendo: Senhor, sê propício a mim e tudo te pagarei. A mesma coisa que ele que estava cobrando havia dito há poucos momentos para o rei, agora o seu conservo está lhe dizendo, está lhe pedindo por compaixão. Porém ele não se compadeceu. Antes, tomado de raiva, chamou as autoridades e ordenou que aquele homem fosse preso, até que a dívida lhe fosse paga. Alguns servos do rei passavam e viram o que estava acontecendo. O rei tem informantes. O rei sabe todas as coisas que acontecem no seu reino. Nada está oculto ao rei. Então os servos do rei viram o que havia acontecido e foram relatar ao rei. Chegaram diante do trono e disseram: ó rei, que vive para sempre, lembra do servo que há poucos minutos esteve na tua presença, o qual lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele como lhe pagar, o Senhor ordenou que ele fosse preso e trabalhasse como escravo, e todos os seus bens tomados, mas ele rogou por misericórdia, e o Senhor se compadeceu e lhe perdoou, dizendo que ele deveria fazer o mesmo pelo seu semelhante. O rei disse: sim, lembro, não faz muito que isso aconteceu. O que houve? Então eles disseram: ó rei, nós acabamos de vê-lo, ele estava com um conservo, um companheiro dele, alguém do mesmo nível, e esse homem lhe devia
100 denários, o equivalente a 3 meses de trabalho. E o homem não tinha como lhe pagar. E ele, furioso, chamou as autoridades e lançou o devedor na prisão. O rei era amor, mas o rei também era justiça. E o rei ficou indignado e mandou chamar aquele homem imediatamente. Tragam-no a mim. Os servos do rei foram e voltaram com aquele homem, aquele que devia mais de 3 milhões de dólares e havia sido perdoado, e não havia perdoado o seu devedor, que lhe devia 100 dias de trabalho. O que vale mais? 3 bilhões de dólares ou 100 dias de trabalho? Com certeza 3 bilhões de dólares. Sim ou não? Então o rei lhe disse: há pouco você esteve na minha presença. Eu ordenei que você fosse lançado na prisão e os teus bens tomados por conta da tua dívida, porque a dívida gera escravidão. Mas você me suplicou por misericórdia, e eu me compadeci de ti e te perdoei. Contudo disse: faça o mesmo pelo teu semelhante. E eu soube, através dos meus servos, que mal saindo da minha presença, você encontrou um devedor, que te devia 100 denários, o que é nada perto do que eu te perdoei. E não tendo o homem como te pagar, você chamou as autoridades e ordenou a sua prisão, a fim de receber a dívida. Porém agora eu estou cancelando o teu perdão, porque você não perdoou o teu devedor. Eu estou cancelando o perdão. Você será lançado na prisão, os teus bens serão tomados, e você não será livre até que pague até o último centavo que deve ao rei. E Jesus concluiu dizendo: assim o meu Pai que está nos céus fará a todo aquele que de coração sincero não perdoar o seu próximo. Amém? Até aqui está dando para entender? Nós vimos 3 personagens principais nessa mensagem, que foi trazida pelo próprio Jesus Cristo. O primeiro, o rei, que representa Deus. João diz que Deus é amor, mas nos Salmos diz que também Ele é justiça. O servo, que tinha para com o rei uma dívida impagável, é você e eu. Em Romanos capítulo 5, a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, quebramos todas as leis de Deus, éramos réus de condenação eterna, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós já mentimos, nós já nos apropriamos de bens que não nos pertenciam. Pelo menos eu creio que uma bergamota, uma laranja você já pegou, sim ou não? Nós já odiamos, já nos entregamos a vícios, alguns à prostituição, outros ao adultério, outros à maledicência. E diante daquele que é santo, por conta do nosso pecado, éramos réus, e a justiça requer
a nossa condenação eterna. E não há nada que possamos fazer para pagar a nossa dívida. Não há boas obras, não há caridade. A palavra de Deus diz que se o homem tentar pagar com dinheiro para obter a salvação, lá no Salmos 39 diz que o seu dinheiro acabaria antes, porque o valor de uma alma excede o valor de todas as riquezas, de toda a prata, de todo o ouro, de todas as pedras preciosas que existem nesse mundo. E quanto às nossas boas obras, a palavra também diz que diante de Deus elas são semelhantes a pano de trapo imundo. Então não há nada que possamos fazer para pagar para com Deus a nossa dívida. Somos réus eternos. Mas o Evangelho é a boa nova de salvação. O Evangelho, quando foi pregado, nos mostrou que Deus, sendo santo, se fez homem na pessoa do seu Filho Jesus. E Jesus cumpriu toda a lei que nos condenava, que nós não conseguiríamos jamais cumprir, porque a palavra diz que se nós tentarmos ser salvos cumprindo a lei, mas tropeçarmos em um só tio da lei, pecamos contra toda a lei e estamos condenados. Então toda a humanidade estava debaixo da lei, sob condenação eterna, destinada ao lago de fogo, a separação daquele que é santo. Mas Deus proveu salvação, entregando o que Ele tinha de mais precioso, o seu Filho, Jesus. Jesus se fez homem, foi obediente a Deus o Pai, e lá na cruz Ele assumiu os nossos pecados, as nossas enfermidades e maldições. Isaías diz que o castigo que hoje nos dá paz estava sobre os arados. Ele, sendo santo, se fez maldito, e com o seu sangue Ele pagou o preço que a justiça de Deus requeria para redimir o culpado. Então quando nós cremos, quando nós ouvimos o Evangelho, que é a boa nova para a salvação de todo aquele que nele crê, como disse Paulo, nós nos achegamos ao trono de Deus. Nós éramos aquele servo que se achegou diante do trono do Rei, que é o nosso Deus. Você consegue se ver diante do trono de Deus como aquele servo que tinha uma dívida impagável? O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo. Quando você ouve o Evangelho, Jesus te é apresentado, você olha para Jesus, vê a si mesmo e você percebe o quão falho e pecador você é. O mundo não tem consciência do pecado. Aquele teu familiar bonzinho, se você perguntar, você vai para o céu? Ele dirá sim. Eu até dou alimentos quando sobra aos mendigos na rua. Eu não mato, eu não roubo, eu tenho um lugarzinho reservado. Mas nós já nascemos separados de Deus, porque a nossa natureza humana é pecaminosa e má. Mas nós ouvimos o Evangelho e pela fé, a Bíblia diz que os nossos pecados são transferidos para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus já pagou o preço, morrendo há 2000 anos na cruz, e porque Ele era santo, a morte não o pôde deter, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele disse tetelestai, que significa está consumado. O preço pela redenção dos homens foi pago. Jesus venceu a cruz e a morte e se assentou à destra de Deus. E nós estávamos aqui separados de Deus e condenados, mas você ouviu o Evangelho e é como se você tivesse sido chamado para uma prestação de contas. Você se achegou diante daquele que é santo, cuja lei você quebrou.
feito, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus procurou na terra um só justo e não o encontrou. Então você estava debaixo de condenação. Você pode não ter sido um maníaco do parque, um Lázaro, mas você fez coisas que te tornavam réu eterno. E você estava ali, cheio de culpa. O diabo, que é o acusador, apontava o dedo para você e lançava diante de Deus os teus pecados. Já bebeu, já adulterou, já se prostituiu, mentiu para se dar bem, fez fofoca, tinha mágoa, já se vingou, maledicência. No trabalho é o piadista imoral, e o diabo começou a lançar os teus pecados na tua face, para que você fosse condenado. Então, o Cordeiro de Deus, Jesus, toma a tua frente e diz: mas eu assumi os pecados dele, eu paguei o preço pela sua redenção, há 2000 anos, derramando o meu sangue, e simplesmente pela graça, não porque você mereceu, não porque você é bom, porque você fez algo bom, mas pela graça. Graça é favor não merecido. Deus lançou os teus pecados que te condenavam no mar do esquecimento. Ele te cobriu com o sangue de Jesus, escreveu o teu nome no livro da vida, te deu o Espírito Santo para te ajudar a viver uma nova história em santidade, até que os portais da glória se abram e você entre na vida eterna. E você sai da presença de Deus feliz para viver uma vida agora como crente, como nascido de Deus. Você vem congregar, você começa a servir a Deus, você começa a ler a Bíblia, você quer evangelizar, mas de repente você se depara com um conservo. O servo que foi perdoado não tinha um conservo, um amigo que devia, o qual ele não perdoou. Quem é o nosso conservo? Se Deus é o rei, nós somos os servos que tinha a dívida impagável. Quem que é o conservo na história? O nosso próximo. Quem está entendendo? O nosso próximo é o conservo. Aquela pessoa que pisa no teu calo, que te difama, que te persegue, que tenta puxar o teu tapete, que não gosta de você sem motivo. Você diz: eu não fiz nada. E a pessoa que persegue me olha feio, e a tua natureza adâmica tem o desejo de se vingar, tem o desejo de dar um troco. Você quer tomar frente e fazer justiça, porque quando alguém é injusto, o teu senso de justiça é ferido, então você quer fazer justiça. Quem aqui não ficou feliz quando Lázaro foi preso e morto? Lá dentro de você, seja sincero, o senso de justiça não disse: bem feito, mereceu? Sim ou não? É algo da natureza humana. Só que quando nós não perdoamos o nosso próximo que nos ofendeu, o perdão que Deus nos dá em Jesus, que é maior do que o perdão que nós podemos oferecer a qualquer pessoa, porque você quebra a lei, você ofende a Deus mais do que qualquer pessoa possa te ofender. Você pode ter sofrido injustiça, mas a injustiça que você pratica, quebrando as leis de Deus, dia após dia, é infinitamente maior, e você se achega diante dele e pede por misericórdia, e a misericórdia te é concedida através da obra de Jesus. Então você tem uma obrigação para com Deus. Que obrigação, pastor? Perdoar o teu semelhante, perdoar aquele que te ofendeu, porque quando você não libera o perdão, você cancela o perdão que Deus te deu em Cristo Jesus.
entender isso? Quando você não libera o perdão, nem a tua oração é respondida. A palavra diz acerca dos maridos: maridos, se vocês brigarem, contenderem com a esposa, a oração de vocês é impedida. Quanto mais a uma pessoa que tem mágoa, ira e ressentimento. O Espírito Santo, ele não habita dentro do coração de uma pessoa que tem mágoa, ira e ressentimento. Eu já dei várias vezes o exemplo, mas eu vou trazer novamente. Uma senhora manifestou com Exu caveira. O demônio apontou para a neta e disse: eu vou matar, eu vou matar. Foi expulso. Depois eu perguntei para ela: qual é a brecha, qual é a legalidade que a senhora deu para o diabo poder entrar na sua vida? Porque a senhora é uma pessoa que vem na igreja toda semana. Como que o inimigo das nossas almas conseguiu entrar na sua vida? E ela começou a chorar e disse: pastor, eu perdi o meu filho e para mim a culpa da morte dele é da minha nora e eu não consigo perdoá-la. Todo dia eu choro de saudades do meu filho e eu não consigo perdoar ela. A falta de perdão dela para com a nora no mundo espiritual era uma porta que dava acesso a demônios entrarem e agirem. Se você tem mágoa, se você tem desejo de vingança, pode ser até justo. Pastor, eu não fiz nada, eu fui injustiçado, me perseguiram, me fizeram o mal. A palavra diz que a justiça de Deus não vem através da força do braço humano. Não há nada que você possa fazer para fazer a justiça reinar. Você pode fazer vingança. Justiça quem faz é Deus. Por isso a palavra diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Cabe a você orar por aqueles que te perseguem, perdoar, abençoar, porque se a pessoa te persegue, ela está nas trevas, é usada por Satanás e precisa da graça e da misericórdia de Deus que você já conheceu. Então ore e abençoe, porque quando você quer fazer justiça com a força do teu braço, Deus deixa você agir. Você não tem o auxílio de Deus. Mas quando você é perseguido, caluniado, injuriado, e você dobra o joelho e coloca todas as injustiças nas mãos de Deus, então é Deus que se levanta em teu favor para fazer justiça, e a ação de Deus não se compara com aquilo que você poderia fazer. Deus é a própria justiça. Quando alguém é injusto com você, antes de ferir, você está ferindo a Deus. Então libere o perdão. Você sabia que tem pessoas que adoecem fisicamente por causa de mágoas, de sentimentos ruins, falta de perdão, desejo de vingança, que são até justos. Ela foi traída, ela foi perseguida, injustiçada, teve perdas. Só que Deus nos ensina através da palavra a não guardar mágoa, ira, desejo de vingança, mas abençoar aqueles que nos perseguem. Quando assim nós fazemos, além de nos tornarmos filhos de Deus, nós estamos deixando que Deus tome a nossa frente e haja. E Deus, no tempo certo, de uma forma sábia e inigualável, segundo aquilo que nós poderíamos fazer, coloca o pingo nos is. Eu trabalho numa empresa e tinha uns 5 colegas que me perseguiam. Quem trabalha em empresa que tem muita gente, você sabe, você não precisa fazer nada. Sempre vai ter alguém que vai olhar para você, não vai com a tua cara, principalmente se você é crente. A pessoa está lá no celular, vendo pornografia, você não participa, você é excluído. Você fica meio de canto ali. Então, eu era o último a ir para o intervalo, o último a ter o intervalo para o café.
Os locais que eu precisava ficar eram sempre os piores. Era uma perseguição grande. O que eu fiz? Eu orei, entreguei nas mãos de Deus. Dessas 5 pessoas, uma era líder, caiu sozinho, não precisou que eu fizesse nada, caiu sozinho, foi demitido. Tempo depois foi demitido. Depois mais 2 e outros 2 foram trocados de horário, e eu não fiz nada. Eu só deixei que Deus agisse em meu favor, porque Deus é a nossa justiça. Então, se alguém te magoou, perdoe. Pessoas têm adoecido porque a mágoa, a falta de perdão acaba brotando no corpo físico em forma de enfermidades, porque nós não fomos gerados para carregar esses sentimentos. Fomos criados por Deus para sermos santos, termos os mesmos sentimentos de Deus: paz, amor, alegria, bondade, mansidão, benignidade. Quando nós temos sentimentos maus, eles não são próprios da nossa natureza divina em Jesus. Então eles nos fazem mal. Tem pessoas que perdem o sono, que não tiram a pessoa que lhe prejudicou da cabeça. Ela está sofrendo e a pessoa nem lembra que ela existe. E quando você perdoa, parece que sai um peso. Você já teve essa experiência? Pastor, como é que eu perdoo? Eu não consigo. Perdoar não é sentimento, é decisão. Você dobra o joelho, você ora a Deus em nome de Jesus e você apresenta a vida da pessoa. Você diz: Deus, eu estou magoado, o meu coração está com desejo de vingança. Essa pessoa me perseguiu, me fez mal, me fez chorar, mas eu estou aqui porque eu sei que eu quebrei as tuas leis, pequei contra ti infinitamente mais do que ela contra mim, e o Senhor me perdoou. Então, meu Pai, eu quero perdoar, eu abençoo a vida dela, eu peço, tem misericórdia dela como o Senhor teve de mim. Quando você começa a orar por quem te ofendeu, Deus tira a mágoa e Ele te faz ver as pessoas com os olhos dele, como Ele te vê. Então você, ao invés de ter mágoa, desejo de vingança, ódio, de querer que a pessoa se arrepende, você olha como Deus te vê, e você tem a capacidade dada por Deus de ver a pessoa com misericórdia. Você não vê mais com braveza, querendo que ela se lasque. Você vê como alguém que precisa da misericórdia. Você vê com amor, e você ora: Pai, abençoa, se revela, ela precisa de salvação. Porque ninguém que está na luz, ninguém que é feliz, em cuja a vida Deus está, tem tempo e disposição para ficar perseguindo. Então, se a pessoa te persegue, se a pessoa busca o teu mal, é porque ela está nas trevas. João disse lá em 1 João: se alguém diz que está na luz e não ama o seu irmão, e não perdoa o seu irmão, ainda está nas trevas e não conheceu a Deus. Amém? Então perdoe. Quando você é misericordioso e perdoa, Deus também perdoa as tuas dívidas. Por isso, nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, e bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A pessoa que não perdoa, ela está cancelando o perdão de Deus sobre a vida dela. Ela está fazendo com que a oração dela não tenha resposta da parte de Deus. E ela está abrindo brecha para que espíritos malignos entrem, façam aquela mágoa se tornarem raiz de amargura, roubem a alegria, a presença de Deus, o agir de Deus cessa, e ela passa a estar nas trevas. Então perdoe. Já estou encerrando. Uma mulher estava com câncer, foi a vários pastores, pediu oração e Deus não curou. Ela então viajou muitos quilômetros e foi até o pastor Billy Graham, um pastor muito conhecido nos nossos tempos, um grande evangelista, um homem que pregou
em inúmeras nações, enchendo ginásios. Quem já ouviu falar no Billy Graham? Um grande evangelista. E ela pediu para ele orar por ela, porque ela estava com câncer, condenada à morte. Quando ele foi orar por ela, o Espírito Santo disse: antes de orar, diga para ela que se ela não perdoar, eu não posso curá-la. Aí ele diz para ela: Deus está me mostrando que para Ele te curar, para Ele agir em teu favor, você precisa perdoar. Ela começou a chorar e disse: pastor, eu não consigo. Ela tinha sido traída pelo marido e tinha uma mágoa muito grande, um desejo de vingança, e isso separava ela de Deus. O sentimento é justo, mas ele faz mal. Então, você tem razão, você não merecia ter sido injustiçado, traído, prejudicado, mas se você não perdoar, você vai ser ainda mais prejudicado. Perdoe, Deus vai fazer justiça, Deus vai te encher do Espírito. Lembra quando Estevão estava sendo apedrejado? Ele olhou para os céus e disse: eu vejo Jesus em pé, à destra de Deus. Jesus estava sempre sentado à destra de Deus, mas quando Estevão estava sendo apedrejado, ele se colocou em pé para receber no reino dos céus a alma de Estevão. Estevão orou por aqueles que o apedrejavam, dizendo: Pai, não lhes imputes este pecado. Jesus na cruz, de braços abertos, sendo zombado e escarnecido por quem havia abençoado, ele não disse: Pai, vê, zombam de mim, teu filho, manda fogo, queima esses infelizes. Jesus não falou isso. Jesus disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então limpa o teu coração, coloca na mão de Deus toda injustiça, abençoa aqueles que te traíram, que te perseguiram, que te fizeram mal, abençoa, e Deus vai fazer grandes coisas em teu favor. Então a mulher perdoou, e o pastor orou, e ela foi curada. Mas se ela não tivesse perdoado, ela teria morrido com aquele câncer, porque a mágoa impede a oração. Vamos nos colocar em pé? Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando você perdoa, você está fechando portas para o inimigo. Quando você perdoa, você está sendo aliviado de um peso que te coloca nas trevas. A pessoa que tem mágoa, ela anda nas trevas. Ela é uma pessoa triste, ela não tem paz, ela não tem alegria. Coisa boa quando você perdoa, é como se saísse um peso das costas. Não sei se você já teve essa experiência, mas é como se grilhões se rompessem, você se sente leve, livre, feliz. Fecha os teus olhos. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor é a nossa justiça. Quando alguém se levanta contra a nossa vida, nos persegue, nos calunia, nos prejudica, nos faz o mal, a nossa natureza